CEO disfarçado, descobriu uma lavadora de pratos fazendo turnos duplos sem pagamento. O que ele descobriu foi de partir o coração. O estrondo de uma frigideira caindo no chão de azulejo cortou o caos da correria do jantar como um tiro. Por um momento, a cozinha do Northside Grill parou. "Que diabos é isso, Emma?" gritou o gerente Dennis apontando para o pedido da mesa 12. "Isso era para ser frango à marsala, não salmão grelhado. Está tentando ferrar a linha inteira?" Emma Reis não discutiu. Suas mãos, molhadas de esfregar panelas, tremiam levemente. Ela se abaixou, pegou a frigideira com um pano e a devolveu à pia. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque bagunçado sob um boné desbotado. O avental trazia manchas do trabalho do dia. "Não foi ela que pegou esse pedido", murmurou alguém. Ninguém falou mais alto. Um cozinheiro mais jovem resmungou. "Trabalha como uma escrava e ainda sorri. O que há de errado com ela?" Emma ouviu, mas continuou esfregando. Virou o rosto só o suficiente para esconder o rubor subindo pelo pescoço. Não disse nada. Na estação de lavagem ao lado dela, Ryan Weston permaneceu imóvel. Para eles, ele era Kyle, o novato. Sapatos baratos, uniforme emprestado, um crachá torto preso à camisa. Mas, na verdade, ele era o CEO do Western Dining Group, a empresa dona daquela franquia. E ninguém sabia o verdadeiro motivo de sua presença ali. Ryan crescera em cozinhas como aquela. Sua mãe trabalhara em uma das primeiras unidades da rede, limpando até tarde da noite, até o dia em que denunciou condições de trabalho inseguras. Foi demitida 2 semanas depois, por problemas de desempenho. A verdadeira razão: retaliação. Ela morreu 1 ano depois, orgulhosa demais para aceitar ajuda, quebrada demais para continuar lutando. Na época, ele tinha 22 anos e era impotente, mas fez uma promessa a si mesmo. Um dia, assumiria o controle do sistema que falhou com ela e o consertaria. Anos depois, as salas de reunião haviam se tornado rotina. As políticas estavam bem escritas, mas desconectadas da realidade. Ele parou de confiar nos relatórios dos gerentes. Então, veio disfarçado para ver com os próprios olhos, e hoje ele viu Emma. Após a correria diminuir, Ryan pegou um pano e começou a limpar o balcão. "Você está bem?" perguntou, sem olhar diretamente para ela. Emma continuou trabalhando. "Estou bem." "Aquele erro não foi seu." Ela sorriu fracamente. "Nunca é. Você sempre fica até tão tarde assim?" Ela deu de ombros. "Só estou em treinamento." "Quantos dias de treinamento já foram?" 14, disse ela. 14 dias. 14 turnos. 2 por dia. Ryan franziu a testa. "Você está fazendo turnos duplos há 2 semanas." "Ainda não fui oficialmente contratada", disse ela rapidamente. "Só estou provando meu valor." "Isso é legal?" Ela soltou uma risada, seca. "Isso realmente importa?" Antes que ele pudesse responder, ela se afastou com uma pilha de bandejas. Naquela noite, depois que todos foram embora, Ryan permaneceu perto do armário de vassouras, fingindo verificar o estoque. Emma voltou para a pia, com os braços imersos até os cotovelos na água gordurosa. Movia-se como uma máquina, silenciosa, focada. O pano estava gasto, as mãos rachadas e vermelhas dos produtos químicos. Então, ele percebeu seu olhar se voltar para a cesta de pães, na linha de preparação. A maioria já havia sido jogada fora, mas restava uma ponta de baguete. Ela secou as mãos no avental, olhou ao redor e estendeu a mão. Segurou o pedaço de pão com delicadeza, quase com reverência, e deu uma pequena mordida. Ryan ficou paralisado. Não foi a fome que o atingiu com mais força. Foi o modo como ela se movia, com tanto silêncio, como alguém acostumado à vergonha, alguém que há muito aprendeu a esconder a dor atrás de um sorriso educado. O peito dele apertou naquele momento. Ela o lembrava da mãe, limpando os mesmos balcões,
escondendo os mesmos olhos cansados. Ele virou o rosto, mandíbula travada, a respiração presa na garganta. O que quer que ele tivesse vindo encontrar ali, ele acabara de encontrar, e aquilo doía. Ryan ficou parado do outro lado da rua, meio escondido por um poste com a luz piscando, observando Emma desaparecer dentro de um conjunto de apartamentos envelhecido. O prédio parecia esquecido pelo tempo, tinta descascando, janelas tortas, a porta da frente pendendo das dobradiças. Já passava da meia-noite. Ele deveria ter ido para casa, mas algo na resistência silenciosa de Emma durante o turno ainda pesava em seu peito. Quando ela saiu sozinha, segurando uma sacola de papel amassada do restaurante, ele se viu seguindo-a. Cruzou a rua alguns minutos depois, atraído pela fraca luz por trás de persianas rasgadas no andar térreo. Por uma fresta estreita, viu um vislumbre do mundo dela. A sala de estar era minúscula, com paredes nuas, um sofá afundado, uma mesa dobrável e uma única foto na parede, uma imagem desbotada de uma mulher e duas crianças. Emma entrou, colocou o saco de papel sobre a mesa e desapareceu por um corredor. Momentos depois, ela voltou empurrando uma cadeira de rodas. Sua mãe estava caída, os cabelos grisalhos ralos, os olhos vazios. Emma se ajoelhou ao lado dela. "Oi, mamãe", sussurrou ajustando seu xale. "Está tudo bem agora, eu estou em casa." Ela tirou purê de batatas e um pãozinho do saco, sentou-se no chão e alimentou sua mãe com uma colher, com delicadeza e paciência. Sua mãe não falou nada. Emma não se apressou. Não havia frustração, nem pressa, apenas um amor silencioso e inabalável. A garganta de Ryan se apertou. Eventualmente, Emma levou sua mãe de volta ao quarto e retornou mais devagar do que antes. Esfregou os olhos e abriu uma segunda porta. Lá dentro, um adolescente estava sentado em um colchão no chão, com um caderno no colo. "Ainda está acordado?" Zrenia, ela perguntou. "Matemática está me matando", gemeu ele. Emma sorriu e se sentou ao lado dele. "Deixa eu ver." Eles se inclinaram sobre o caderno juntos. Ela apontou, explicou, desenhou com o dedo, guiando-o pacientemente pelo problema. Sua voz era baixa demais para ser ouvida, mas seu rosto irradiava o mesmo calor que ela havia dado à mãe. Depois, bagunçou o cabelo do garoto. "Agora dorme. Amanhã é um grande dia." "Não sou mais criança", resmungou ele. Ela beijou sua testa mesmo assim. De volta à sala, Emma desembrulhou o pãozinho. Sentou-se sozinha no sofá e comeu devagar. Sem TV, sem telefone. Apenas silêncio. Apenas a necessidade de transformar uma pequena refeição em algo maior. Ryan pressionou a mão contra o vidro frio. Aquela não era apenas uma lavadora de pratos. Ela era filha, irmã, cuidadora, sobrevivente. Tinha trabalhado 14 horas, sob pressão constante e, mesmo assim, voltou para casa com uma mãe que já não a reconhecia e um irmão que ainda precisava de ajuda com a lição de casa, e mesmo assim, ela dava tudo de si. Ryan já tinha visto os números, relatórios de pessoal, auditorias de turno, memorandos de política, mas nada disso o preparou para isso, para ver o custo real, o peso humano. Então veio o momento que o despedaçou. Emma olhou para o corredor, onde uma luz fraca ainda vinha do quarto da mãe. Segurava o pedaço de pão com as duas mãos, como se fosse algo precioso. "Não se preocupe, mamãe", sussurrou. "Estou bem. Ainda tenho meu emprego. Hoje achei um pedaço inteiro de pão. Nem tinha sido tocado." Ela sorriu para si mesma e deu uma pequena mordida. Ryan se virou, os olhos ardendo. Tinha vindo para auditar um restaurante. Em vez disso, testemunhou um milagre silencioso, e algo dentro dele se abriu completamente. A partir daquela noite, Ryan não conseguia mais ignorar o que tinha visto. Emma não era apenas mais uma funcionária sobrecarregada em um restaurante em dificuldades. Ela era a força silenciosa
que mantinha seu mundo despedaçado unido. E, de alguma forma, apesar de tudo, ainda atravessava cada turno com graça. Ele começou a observá-la com mais atenção, não de forma invasiva, mas como quem está aprendendo. Todos os dias, ela chegava pontualmente, cabelo preso, avental já manchado antes mesmo da correria do almoço começar. Nunca mexia no celular, nunca reclamava, nunca dizia não para pegar mais bandejas ou limpar a bagunça de outro. Tinha um ritmo, um método em seu trabalho, como se lavar pratos fosse um ato sagrado. Ryan presenciou o primeiro momento por acaso. Era o meio de uma noite de sábado lotada. Os pedidos estavam se acumulando. A lavadora de louças tinha travado e a tensão na cozinha havia explodido. Emma se movia rápido, abrindo a lavadora industrial, o vapor embaçando seu rosto, enquanto ela pegava mais uma panela. Então veio o som, de vidro se estilhaçando. Uma vibração percorreu o ar, e então ela gritou: "Cuidado!" A tigela tinha rachado com o calor e explodido em suas mãos. Ela se encolheu instintivamente e deixou cair. Ryan viu o vermelho quase imediatamente, linhas finas de sangue escorrendo da lateral da palma dela. "Emma", ele começou, dando um passo à frente. "Estou bem", disse ela rapidamente, segurando uma toalha e escondendo o ferimento atrás das costas. Mas ela não estava bem. Ryan a seguiu silenciosamente pela esquina e a encontrou na pia de utilidades, enxaguando o corte com água fria, os lábios pressionados com força. Ele não disse nada, apenas tirou um lenço do bolso, um de verdade, não um guardanapo descartável, e o enrolou gentilmente em volta da mão dela. Ela olhou para ele, depois olhou de verdade. Seus olhos estavam úmidos, mas não de dor. "Você sempre carrega isso?" perguntou ela, tentando soar leve. Ele sorriu. "Velho hábito." Ela assentiu, depois respirou fundo. "Já tive piores." "Eu percebo", respondeu ele suavemente. Ela não respondeu, mas quando voltou aos pratos, manteve o lenço. Naquela mesma semana, durante um turno de almoço mais tranquilo, pediram a Ryan que chamasse um pedido para os garçons. Ele olhou para o bilhete e hesitou. Frango Florentine?" arriscou. Emma levantou os olhos do tanque de louça. "Florentine", corrigiu suavemente, enxugando as mãos numa toalha. "Com espinafre", disse ele com um sorriso envergonhado. "Acho que ainda estou aprendendo." Ela caminhou até ele e bateu com o dedo no bilhete. "Você vai pegar o jeito. Da próxima vez é só perguntar. Eu te dou cobertura." Ele sorriu. Combinado. Essa pequena troca ficou com ele o dia todo. Não foi o que ela disse, foi como disse. Sem condescendência, sem sarcasmo, só calor. Ela o fazia se sentir como se ele pertencesse ali. Mas o momento que selou tudo veio numa noite em que uma tempestade varreu a cidade. O vento sacudiu as portas dos fundos e as luzes piscaram pouco antes da última troca de turno. Então, escuridão. A energia caiu. Houve alguns suspiros da equipe. Um cozinheiro deixou cair uma panela. As luzes de emergência se acenderam no corredor, lançando sombras longas e estranhas pela cozinha. Alguém xingou. Ryan estava prestes a pegar o celular para usar a lanterna quando viu Emma já em ação. Ela pegou algumas velas do escritório do gerente, velas pequenas, usadas para enfeites de mesa, e as colocou cuidadosamente ao longo dos balcões. A cozinha se transformou num brilho suave e tremeluzente. Ela se movia com calma silenciosa, distribuindo papel toalha, guiando as pessoas por instinto. Ryan acendeu uma vela e se juntou a ela enquanto ela esfregava os balcões de aço inox. Os dois trabalharam lado a lado, sem dizer muito. O silêncio era preenchido apenas pelo som suave da esponja contra o metal e pelo ocasional trovão do lado de fora. Era para parecer estranho,
mas em vez disso parecia tranquilo. Ele lançou um olhar para ela, seu rosto banhado pela luz das velas. Seus traços estavam cansados, mais compostos, focados, mais suaves. Havia algo sagrado naquele momento. Fazer algo tão mundano quanto limpar uma cozinha, e ainda assim, sentir que aquilo importava. Ele já tinha trabalhado em restaurantes de luxo, sido servido por chefes 5 estrelas, jantado em coberturas com vista para o horizonte da cidade, mas nunca tinha visto alguém lavar louça daquele jeito, com dignidade, com cuidado, com algo parecido com amor. Naquela noite, deitado na cama, percebeu que já não estava apenas observando. Estava começando a se importar, e talvez começando a ter esperança. Foi o tipo de erro que acontece em todo restaurante. Alguém leu errado um bilhete e o prato errado acabou na mesa errada. Mas no Northside Grill, os erros sempre pareciam cair nos mesmos ombros. Quem fez esse maldito prato? Dennis, o gerente, segurava uma costeleta de porco selada, os olhos vasculhando a cozinha como um cão farejador. A mesa 9 disse que pediu o salmão do dia. Isso aqui é porco. Quem montou isso? Os cozinheiros trocaram olhares. Alguns desviaram os olhos. Um deles deu um sorrisinho. Ninguém respondeu. Dennis se virou bruscamente em direção ao tanque de louça. Emma congelou, esponja na mão. Você de novo? Ele explodiu, marchando até ela. Você trocou os ingressos de novo? Eu... Emma começou, a voz mal audível. Toda vez é você, rosnou Dennis. Acha que só porque fica sempre quieta, eu não vou perceber quando você faz besteira. Você tem sorte por eu ainda não ter te mandado embora. Ryan, que empilhava bandejas por perto, deixou cair a de cima com um estrondo. Não foi ela, disse ele com firmeza, dando um passo à frente antes mesmo de pensar. Ela nem chegou perto dos ingressos o dia inteiro. Dennis virou a cabeça bruscamente. O que disse? Ela está lavando louça desde o início do turno. Eu estava preparando os pratos com o Luiz quando o pedido foi chamado. Não foi ela. Ryan não sabia por que sua voz tremia. Não era medo, era fúria, contida com força entre os dentes cerrados. Dennis deu um passo à frente, os lábios curvados em desdém. Você está aqui há 5 minutos, Kyle. Não finge que sabe como esse lugar funciona. Antes que Ryan pudesse responder, sentiu um leve puxão na manga. Ele se virou. Emma estava ao lado dele, pálida e rígida, os dedos envoltos delicadamente em seu pulso. Ela o olhou. Não com raiva, nem vergonha. Apenas suplicante. Não, sussurrou ela. Por favor. Está tudo bem. Não está tudo bem. Está, insistiu. Se eu causar problema, se ele me demitir, não tem plano B. Sem vale-refeição, sem segundo emprego. Se eu for mandada embora, minha mãe morre. Ryan a encarou. Os sons da cozinha rodopiavam ao redor deles, pedidos sendo gritados, panelas batendo nos fogões, facas cortando. Mas naquele momento, tudo se apagou. Era isso que significava sobreviver. Não lutar, não gritar, apenas aguentar. Ela soltou seu pulso e voltou para a pia. Dennis resmungou algo e se afastou com o prato nas mãos. Ninguém disse uma palavra. 1 hora depois, quando a correria diminuiu e a cozinha começou a esvaziar, Emma escorregou para a sala de descanso. Ryan hesitou antes de segui-la silenciosamente. A luz fluorescente zumbia acima, lançando um brilho pálido e cansado sobre os armários e as cadeiras descombinadas. Ela estava sentada sozinha, na beirada do banco, os braços ao redor do próprio corpo, a cabeça baixa. Ele a observou por um momento, incerto. Então entrou, com cuidado para não assustá-la. Ela não olhou para ele, mas quando falou, sua voz foi pouco mais que um sussurro. Eu não fiz aquilo, disse ela, mas assumi a culpa mesmo assim. De novo. Ryan se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Não disse nada, apenas esperou. Achei que podia aguentar, continuou ela.
Se eu ficasse quieta, se apenas trabalhasse mais, talvez me deixassem ficar. Talvez tudo valesse a pena. Ela soltou um suspiro trêmulo e finalmente o encarou. Mas não melhora, só fica mais pesado. Os olhos dela brilhavam, suas mãos estavam cerradas no colo, e então, finalmente, a represa rompeu. Lágrimas escorreram silenciosamente por suas bochechas. Os ombros tremiam enquanto ela chorava, não alto, não de forma descontrolada, apenas em silêncio, como alguém que já chorou sozinha tantas vezes que esqueceu como chorar de outro jeito. Ryan não disse nada, não tentou consertar nada, apenas estendeu a mão lentamente e a pousou com suavidade em seu ombro. Um gesto pequeno, mas Emma não recuou. Ela se inclinou levemente, só o suficiente para saber que havia alguém ali, o suficiente para respirar por um segundo, sem precisar segurar tudo por dentro. Eles ficaram assim, lado a lado, numa sala de descanso que cheirava a café queimado e desinfetante, enquanto a tempestade dentro dela passava. E no silêncio, Ryan fez outra promessa, não dita, mas inquebrável. Ela não choraria sozinha de novo, não se ele pudesse impedir. A cozinha estava incomumente silenciosa para uma noite de sexta-feira. A maioria da equipe já havia batido o ponto, as risadas ecoando suavemente do estacionamento além da porta dos fundos. Ryan ainda estava ali, empilhando bandejas casualmente e observando Emma do outro lado da sala. Ela se movia mais devagar que o normal, as mãos tremendo levemente, enquanto enxaguava as últimas panelas. Ela acabara de cumprir seu segundo turno duplo seguido, de esses 10 horas, quase sem pausa, sem jantar, sem reclamação. A pele dela parecia pálida sob as luzes fluorescentes fortes, e seus passos estavam hesitantes. Ryan já tinha visto muitas pessoas se empurrarem além do limite da exaustão antes, mas aquilo era diferente. Era alguém se mantendo firme apenas pelos últimos fios de pura força de vontade. Emma, ele chamou suavemente, mas ela não respondeu. Ela se virou lentamente e estendeu a mão para uma caixa de panos de limpeza na prateleira de cima, no depósito. Ao ficar na ponta dos pés, sua visão provavelmente escureceu. Ela cambaleou uma vez e então desabou. Emma! Ryan estava ao lado dela em segundos. Seu corpo estava mole, a respiração superficial, a pele úmida ao toque. Ele verificou seu pulso, fraco, mas presente, e a ergueu nos braços. Ela quase não pesava nada. Ele a carregou pela cozinha e desceu o corredor até a sala de descanso dos funcionários, onde as luzes já haviam sido apagadas para a noite. Deitou-a cuidadosamente no velho sofá de vinil, pegou uma toalha de um armário próximo e umedeceu-a com água fria. Ajoelhando-se ao lado dela, enxugou sua testa, o coração batendo forte por algo que era mais do que apenas pânico. Depois de um minuto, seus cílios tremularam. Ela se mexeu, franzindo a testa em confusão. Está tudo bem, ele disse suavemente. Você está segura. Emma piscou, tentando focar no rosto dele. Seus lábios se entreabriram. As palavras que saíram apertaram o peito dele. Eu fui demitida? Ryan congelou. De todas as coisas que ela poderia ter dito, de todas as perguntas que poderia fazer depois de desmaiar de exaustão, aquela foi a primeira. Não, ele sussurrou, afastando uma mecha de cabelo úmido de sua bochecha. Não, você não foi demitida. Ela fechou os olhos por um segundo, o alívio tomando conta de seu rosto. Mas então sua voz se partiu, mal audível. Não conta para minha mãe. Ryan se inclinou mais perto. O quê? Ela abriu os olhos de novo, cheios de uma desesperança silenciosa. Por favor, não deixe ela saber que eu desmaiei. Ela já se preocupa demais. Se pensar que eu não estou bem, tudo vai piorar. Ryan engoliu em seco, sentindo a garganta arder. Emma desviou o olhar, envergonhada. Eu preciso manter esse emprego.
Preciso mantê-la calma. Se ela achar que eu estou desmoronando, ela não vai comer, não vai dormir. Já vi acontecer antes. Ela tentou se sentar, mas ele a segurou com gentileza. Você precisa descansar, só por um momento. Deixe que outra pessoa carregue o peso hoje. Seus olhos se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez não era por fraqueza. Era por algo mais profundo, mais antigo. O cansaço de 1000 batalhas silenciosas travadas, sem que ninguém as testemunhasse. E então, instintivamente, Ryan segurou sua mão. Não falou nada, não prometeu nada que não pudesse cumprir. Apenas segurou firme e com constância. Emma olhou para as mãos deles por um longo tempo, como se não soubesse se deveria afastar-se ou apertar mais forte. Mas não fez nem uma coisa nem outra. Em vez disso, sussurrou: Você é gentil. Ryan esboçou um leve sorriso. Eu só odeio ver pessoas boas caindo. Eles ficaram assim por vários minutos. Os olhos dela se fechando lentamente, os dedos dele ainda entrelaçados aos seus, a mente dele girando. Ele tinha vindo ali para investigar, observar, reunir provas, mas em algum momento algo tinha mudado. Aquilo já não era apenas empatia, era algo mais. Era o jeito como a voz dela ecoava em sua memória quando ela confortava a mãe. Era o riso dela, raro e suave, que parecia luz rompendo uma tempestade. Era a forma como ela enfrentava a dor, não com raiva, mas com graça. E agora, vendo-a dormir com um traço de vulnerabilidade no rosto, Ryan percebeu a verdade com clareza dolorosa. Ele estava apaixonado, não pela história dela, não pelo símbolo de sua resiliência, mas por ela, Emma Hayes, a garota que lavava pratos com as mãos rachadas e voltava para um lar quebrado, mas ainda assim fazia espaço para a esperança. Ele apertou levemente a mão dela, como se a ancorasse em um mundo que frequentemente esquecia pessoas como ela. Eu vejo você, ele sussurrou. E não vou a lugar nenhum. A reunião foi marcada para exatamente 9 horas da manhã. Todos os funcionários deviam comparecer, sem exceções. Era estranho. Ninguém jamais tinha visto a alta administração convocar uma reunião geral no Northside Grill, muito menos numa manhã de dia útil. Os funcionários da cozinha cochichavam. Os garçons trocavam olhares desconfiados. Dennis, o gerente, andava de um lado para o outro perto do caixa, resmungando ordens como se os alicerces do restaurante estivessem prestes a desabar. Por causa de uma inspeção surpresa, Emma estava sentada nos fundos da área de jantar, com as mãos cruzadas no colo. Parecia tão cansada quanto sempre, mas havia algo diferente nela. Um ar calmo, centrado, observador. Então as portas duplas se abriram de repente. Ryan entrou, não com sua camisa amarrotada de sempre e o crachá com o nome Kyle, mas com um terno escuro e gravata. Caminhava com uma autoridade silenciosa em direção à frente do salão. Todos congelaram. Foi Dennis quem falou primeiro. Posso ajudá-lo, senhor? Ryan se virou devagar. Acho que você já ajudou, respondeu ele com a voz calma, o olhar firme, mas não da forma que imagina. Murmúrios percorreram a equipe. Ryan subiu num pequeno palanque perto da recepção, de frente para todos. Meu nome é Ryan Weston, disse. Sou o CEO do Weston Dining Group, e nas últimas semanas estive trabalhando aqui disfarçado. O silêncio foi imediato e absoluto. Dennis empalideceu. O sorriso sarcástico do jovem cozinheiro desapareceu. A garçonete que um dia chamou Emma de escrava sorridente abaixou os olhos para o chão. Ryan continuou. Não vim aqui para assustar ninguém. Vim porque parei de confiar no que via no papel. Relatórios são fáceis de maquiar. Números podem ser manipulados, mas a verdade se esconde nos momentos do dia a dia, em quem recolhe-lhe os pratos que caem, em quem fica até mais tarde sem reclamar, em quem come por último, ou nem chega a comer. Ele clicou num controle remoto na mão. A tela plana atrás do bar
ganhou vida. Uma série de gravações de segurança começou a passar, sem áudio, apenas imagens com data e hora. Emma limpando a pia muito depois do expediente. Emma abaixando a cabeça enquanto Dennis gritava em sua cara. Emma desabando na sala de armazenamento. Emma, repetidamente, fazendo muito mais do que sua função exigia, e sem receber nada em troca. Então começou o áudio, gravado durante um turno. A voz de Ryan perguntava: "Você sempre fica até tarde assim?" E Emma respondia: "Só estou em turno de treinamento." A sala permaneceu em silêncio, um peso se instalando no peito de todos os presentes. Dennis deu um passo à frente nervoso. Isso está fora de contexto. Aqui damos oportunidades. Às vezes é preciso testar o comprometimento de um funcionário. Não, disse uma voz vinda dos fundos, firme, clara. Todos se viraram. Emma estava de pé, o rosto pálido, mas composto. As mãos tremiam levemente, mas os olhos não vacilavam. Ela caminhou devagar até a frente, passando pelos colegas chocados, pelo gerente paralisado. Parou a poucos passos de Dennis. "Você acha que porque eu sou quieta pode fazer o que quiser?" disse ela, com a voz suave, mas firme. "Você acha que silêncio é permissão? Que se alguém precisa muito desse emprego pode ser tratado de qualquer jeito?" Dennis abriu a boca, mas Emma continuou. "Mas você não pode. Você não pode tratar as pessoas como lixo só porque elas têm fome, só porque estão com medo." Ela se virou para o grupo, os olhos percorrendo os rostos ao lado de quem havia trabalhado por semanas. "Eu achava que só tinha duas opções: abaixar a cabeça ou perder tudo. Achei que sobreviver significava me encolher, mas eu estava errada." Sua voz ganhou força. "Eu tenho o direito de trabalhar sem medo. Eu tenho o direito de viver, não apenas existir. E cada pessoa nesta sala também tem." Algumas pessoas assentiram. Uma das garçonetes enxugou as lágrimas. Até o lavador de pratos, sempre calado e indiferente, ficou mais ereto. Ryan desceu do palanque e caminhou até ela, não mais como CEO, mas como um homem que já vira a própria mãe quebrar sob o peso do mesmo silêncio. "Você está certa", disse ele com a voz embargada. "E quero deixar isso muito claro. Ninguém nesta empresa deve jamais se sentir invisível." "Emma, hoje você não falou só por você. Você falou por centenas de pessoas que ainda têm medo demais para encontrar sua voz." Os olhos dele brilharam. "Você não é invisível. Você é a luz que estávamos perdendo." Então ele se virou para Dennis. "Você está demitido, com efeito imediato." Ninguém aplaudiu, ninguém comemorou. Mas o silêncio já não era medo, era alívio. Emma olhou para Ryan, atônita. "Então esse tempo todo você estava me observando?" Ele a olhou com ternura. "Não", disse ele. "Eu não estava te observando. Eu estava aprendendo com você. Aprendi a ouvir, a liderar e em algum momento nisso tudo, aprendi a te amar." As palavras pairaram no ar, suaves, mas sísmicas. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas, mas dessa vez ela não abaixou o olhar. Não se escondeu. Apenas assentiu, com a respiração presa na garganta. Não mais invisível, não mais silenciosa. A porta estava entreaberta quando Ryan bateu. Do lado de dentro do apartamento, ele ouviu o som suave de um lápis riscando o papel e o murmúrio delicado da voz de uma mulher. Ele bateu novamente, desta vez mais suavemente. Emma abriu a porta, o cabelo preso em uma trança solta, um moletom grande demais escorregando de um ombro. Ela parecia surpresa, mas não assustada. "Ryan", ele sorriu. "Espero não estar atrapalhando." Ela se afastou em silêncio, convidando-o a entrar. Lá dentro, a sala parecia mais aconchegante do que ele lembrava. Uma manta estava cuidadosamente dobrada sobre o sofá, e uma vela tremeluzia suavemente sobre a mesa.
Seu irmão mais novo estava sentado à mesa dobrável da sala de jantar, lápis na mão, língua pressionada no canto da boca em concentração. Emma o ajudava com o dever de matemática. Não vou demorar, disse Ryan. Só queria te entregar uma coisa. Ele enfiou a mão no casaco e tirou um envelope grosso, colocando-o delicadamente sobre a mesa ao lado dela. Emma olhou para ele, confusa. O que é isso? Duas coisas, respondeu ele. Uma bolsa integral para você voltar à faculdade de medicina e uma oferta de trabalho. Conselheira sênior para a defesa dos funcionários. Estamos criando um novo programa para proteger pessoas como você, e quero que você ajude a liderar. Ela não tocou no envelope. Suas mãos pairavam acima dele, como se pudesse desaparecer. Por quê? Sussurrou ela. Por que está fazendo isso por mim? A voz de Ryan era suave. Porque você me lembrou que as pessoas não crescem com poder ou riqueza. Elas crescem com gratidão, humildade, ao testemunhar a coragem de outra pessoa e escolher se erguer junto com ela. Emma o fitou, olhos arregalados, afastando as lágrimas que se formavam no canto. Engoliu seco, depois assentiu lentamente. Obrigada, disse ela com a voz firme, mas carregada de emoção. Ryan lhe deu um pequeno sorriso, acenou para o irmão dela e se virou para sair. O céu havia se aberto quando ele chegou à calçada. A chuva caía em cortinas, fria e limpa, encharcando sua camisa em segundos. Ele andava devagar, sem se importar. Então ouviu. A porta se abrindo com força atrás dele, passos apressados e a voz dela. Ryan. Ele se virou. Emma corria sob a chuva, o cabelo grudado no rosto, o moletom colado à pele. Alcançou-o e, sem dizer uma palavra, envolveu os braços em sua cintura, enterrando o rosto em seu peito. Eu estava com medo, murmurou ela, com medo de que, se eu me permitisse ter esperança, tudo desaparecesse. Ele a segurou firme, o fôlego falhando. Mas agora, ela sussurrou, eu quero viver, não apenas sobreviver, e quero viver com você. Ryan a abraçou com mais força, fechando os olhos enquanto a chuva caía ao redor deles. Naquele momento, nada mais existia, nem o passado, nem a dor. Apenas duas pessoas que finalmente se escolheram. 6 meses se passaram. O outono se instalara na cidade. Folhas douradas caíam preguiçosamente das árvores, estalando sob os sapatos. O ar parecia mais leve, como se o mundo também tivesse recomeçado. Emma Hayes estava de pé do lado de fora do prédio principal da universidade, mochila em um ombro, o cabelo preso em um rabo de cavalo solto. Os olhos dela brilhavam com algo que ela havia esquecido que podia sentir. Alegria. Ela estava de volta à escola, estudando medicina novamente. O sonho que um dia havia abandonado para sobreviver, agora estava vivo e real. Uma bolsa de estudos integral cobria as mensalidades, os livros e muito mais. À noite, ela participava de reuniões virtuais como consultora sênior de advocacy dos funcionários no Western Dining Group. Ela levava o papel a sério. Cada política que ajudava-o a escrever, cada mudança que recomendava vinha de um lugar de experiência vivida. Ela pensava em trabalhadores como ela, silenciosos, ignorados, resilientes, e em cada decisão deixava espaço para a dignidade. Sua mãe agora morava em uma casa de repouso, financiada pela nova iniciativa de saúde da empresa. A maioria dos dias era boa. As enfermeiras diziam que ela sorria quando ouvia o nome de Emma. Seu irmão mais novo, Max, estava prosperando em sua nova escola. Chegava em casa animado com matemática, ciências e, às vezes, com a pizza ruim da cantina. E Ryan, ele ainda estava ali. O relacionamento deles não era chamativo. Não havia declarações públicas, apenas cafés compartilhados, longas caminhadas e a leveza de duas pessoas que haviam passado pelo pior e ainda acreditavam em dias melhores. Numa tarde, Emma levou o café ao escritório de Ryan. Encontrou-o olhando para algo em sua mesa.
uma moldura pequena. Dentro, cuidadosamente prensado sob o vidro, estava seu antigo avental de lavadora de pratos. Desbotado, puído, manchado. Emma arqueou as sobrancelhas. Você guardou isso? Ryan sorriu. É a coisa mais importante aqui. Ela se suavizou. Por quê? Porque me lembra o que importa, que os sistemas mais fortes precisam de corações humanos por trás deles. Ela segurou sua mão e não soltou. O final de outubro trouxe um domingo dourado. Emma, Ryan e Max passeavam pelo parque perto da casa de repouso da mãe dela. As árvores ardiam em tons de carmesim e âmbar. Max chutava folhas, rindo, enquanto Emma caminhava ao lado de Ryan, o casaco abotoado contra a brisa. Eles se aproximaram do prédio. Música vinha de uma janela aberta. Uma antiga melodia de piano que sua mãe adorava. Emma parou, incerta. Você acha que ela vai se lembrar de mim hoje? Ryan apertou sua mão. Ela sempre se lembra, mesmo quando parece que não. Lá dentro, uma enfermeira os conduziu até o pátio. Sua mãe estava sentada em uma cadeira de rodas, olhos fechados, um cobertor sobre o colo. Emma se ajoelhou ao lado dela. Oi, mamãe. Sua mãe abriu os olhos lentamente. Por um momento, nada. Então, seu olhar encontrou o de Emma, reconhecimento. Emma, disse ela com a voz frágil. Emma engasgou, as lágrimas saltando. Atrás dela, Max gritou. Ela se lembra? A mamãe se lembra? A enfermeira levou a mão à boca, surpresa. Emma tocou o rosto da mãe, sussurrando. Sim, mamãe, eu estou aqui. Sua mãe sorriu. Emma se virou, caminhou até os braços de Ryan e o abraçou forte, as lágrimas escorrendo livremente. Ela se lembrou, sussurrou. Ryan a segurou firme. Você deu a ela algo pelo qual voltar. Emma se afastou, olhando para ele. Não, nós demos. Ele acariciou sua bochecha com ternura. Você curou um sistema, disse ele. E curou a mim também. Emma se inclinou e o beijou lenta e agradecidamente, enquanto folhas douradas giravam ao redor deles. Ela não era mais a garota invisível no tanque de louça. Tornou-se alguém extraordinária por causa de quem escolheu ser, e o amor, constante e silencioso, caminhava ao seu lado. A história de Emma é um lembrete de que, mesmo nos lugares mais escuros, a compaixão ainda pode criar raízes, e o amor ainda pode florescer. Se a jornada dela tocou seu coração, inscreva-se no canal Romantic Triangle, onde compartilhamos histórias reais e poderosas que celebram a resiliência, a esperança e a força silenciosa da vida cotidiana. Junte-se a nós e nunca perca uma história que pode mudar sua forma de ver o mundo.